Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Eu sou o presbítero Luciano e venho trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Estive ausente um período, resolvendo algumas questões pessoais, mas estamos de volta aí, trazendo mais uma mensagem de esperança aos irmãos, amém? Está chovendo. Espero que essa chuva, o barulho da chuva não atrapalhe na nossa gravação aqui e que nós possamos conseguir meditar nessa palavra, amém? Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. O primeiro versículo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhes falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros e vou construí-los ainda maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, esse texto aqui mostra a história de um homem que estava no meio da multidão. E é interessante que a multidão, no versículo 1 do capítulo 12, fala que existia uma multidão muito grande, cercando Jesus, a ponto das pessoas se atropelarem. O versículo 1 fala que as pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então era muita gente atrás de Jesus. Jesus, percebendo isso, ele começa a pregar sobre o reino dos céus. Ele começa a pregar sobre salvação. Ele começa a falar que as pessoas tinham que ter cuidado para não morrer e ir para o inferno. Está lá no versículo 4 e 5, Ele fala que no versículo 8 que as pessoas precisavam confessar ele diante dos homens para que Deus o confesse, diante dos anjos. Então está falando de salvação. Ou seja, a preocupação de Jesus era: olha, quando vocês morrerem, para onde vocês vão? Eu quero trazer para vocês uma palavra de salvação. Existe uma vida eterna que vocês podem viver ao lado do seu Pai Celestial. Então Jesus ele se preocupa em pregar aqui para essa multidão sobre o reino dos céus. Ele está falando de coisas espirituais. Só que aparece um homem no cenário aqui e chama a atenção de Jesus e fala assim: olha, Jesus, meu irmão, ele da parte da herança e não quer dividir comigo. Eu acho, irmãos, que até é justo o argumento desse homem. De repente, realmente, o irmão dele estava tirando a parte que lhe pertencia da herança. Mas Jesus ele fala assim: olha, peraí, eu não estou aqui para poder tratar de questões pessoais, de questões de herança, de questões de riquezas terrenas. Eu estou falando de riquezas que são riquezas do céu, são vida eterna. E Jesus ele fala assim: olha, eu não sou aqui um juiz nesse momento, para poder julgar a sua causa, mas eu quero ensinar uma coisa para você. E aí ele fala da parábola desse homem que produzia abundância. Era um homem muito rico, que tinha muitos bens, e que simplesmente ele viu que a sua prosperidade era muito grande e que os seus celeiros já estavam pequenos para tantos frutos que ele colhia, de tanta riqueza que ele tinha. Então ele resolve desmontar os seus celeiros, construir maiores, juntar toda a riqueza que ele tinha, todos esses frutos, colocar nos seus depósitos e simplesmente dizer assim: olha, agora eu não preciso mais me preocupar com nada, porque eu já tenho bens, eu já tenho alimento, eu já tenho produto para a vida inteira. Então eu vou beber, eu vou comer, eu vou descansar,
né? Porque por muitos anos, ou talvez por restante da minha vida, eu tenho a minha garantia aqui pronta. Só que o que acontece? O texto continua dizendo que Deus disse para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, aquele homem rico, né, com tantos bens, com tantas riquezas, ele morreria aquela noite. E aí, irmãos, a gente percebe que ele não levaria para a vida dele, ou para a eternidade, esses bens todos que ele arrecadou. Né? Tudo aquilo que ele juntou, tudo aquilo que ele tinha de riqueza, não ia para o túmulo com ele, ou ele não ia entrar numa vida eterna com toda aquela riqueza. E pelo contrário, né, de acordo com o que o texto está caminhando, está deixando a dizer aqui, né, no versículo 21 fala assim que o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Então, provavelmente, pela parábola de Jesus, pela história aqui, esse homem se perderia, né, morreria, perderia a salvação, não teria a salvação, né, não teria encontrado a salvação, e os seus bens todos ficou aí, né? Ficou aí para outras pessoas usufruírem desses bens, e ele mesmo que tinha a intenção de usufruir o resto da vida dele foi aquela noite acabou a vida dele, né? Mas uma pergunta aqui me chama a atenção, aqui no versículo 20, ele fala assim, né? E o que tens preparado, para quem será? Né? É claro que Jesus está falando aqui sobre toda essa riqueza. Olha, você vai morrer, e o que você juntou, para quem vai ficar? Você nem sabe, né? Você não sabe se as pessoas vão repartir o que você tinha, você não sabe se as pessoas vão gastar tudo que você tinha, você não sabe o que vai acontecer, porque simplesmente você morreu, você perdeu a sua vida, né? E não somente a sua vida terrena, como você perdeu a sua salvação, aquilo que era mais importante, aquilo com que você precisava realmente se preocupar. E essa pergunta me faz entender algumas coisas, irmãos. Eu queria perguntar algo para os irmãos, né? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: o que você tem preparado, para quem será? E eu queria transformar essa pergunta de uma outra forma. Nós temos deixado heranças, ou nós temos deixado legados? Há uma diferença entre herança e legado. A herança está muito voltada para os bens que nós temos e que serão passados para as futuras gerações esses bens, né? E a gente não sabe o que vai ser desses bens quando estiver na mão da futura geração. A gente não sabe como as pessoas vão usufruir desse bem quando elas receberem lá a sua parte, né, da herança. Esse homem aqui estava preocupado com a herança, né, que o irmão dele não estava realmente querendo dar a herança, parte da herança para ele. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente vai partir desse mundo, e tudo que nós temos, todos os bens que nós conquistamos e nós juntamos, não sabemos como será utilizado. E a gente não vai ficar olhando lá do céu, olha, está usando de uma forma, está usando de outra forma. A gente não vai ter essa noção, irmãos. A gente não vai observar lá do céu e falar, olha que bonitinho, eles estão usando a minha herança que eu deixei de uma forma maravilhosa, olha como eles honraram. Não vai ter isso, irmãos. Acabou. E se a pessoa realmente não teve uma vida com Cristo, simplesmente ela não vai ter noção nenhuma de vida eterna, nem perspectiva nenhuma de vida eterna, né? Por isso que assim, a Bíblia fala, né, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. No versículo 34 continua dizendo algumas coisas sobre isso. Mas assim, né, nós não devemos juntar tesouros na terra onde a graça e a ferrugem corroem. Nós devemos pensar no reino eterno, né? Mas isso estamos falando de herança, mas eu queria falar sobre legado. Legado é totalmente diferente. O legado é algo que você deixa para as próximas gerações, que faz diferença na vida dessas gerações. Legados são coisas que você
são valores que você deixa para a próxima geração, onde você vai ser lembrado e falando assim, olha, aquilo que eu aprendi do meu pai, aquilo que eu aprendi do meu mestre, aquilo que eu aprendi do meu pastor, aquilo que eu aprendi do meu professor, foi tão útil para mim que eu vou passar para os meus filhos e eles vão passar para as gerações futuras, porque são palavras de vida eterna, palavras de salvação, e com certeza quando eu partir dessa vida para uma vida vindoura, eu estarei na eternidade, e ali de repente eu posso abraçar aquele que realmente me deixou esse legado. O que nós temos deixado, irmãos? Nós temos deixado legados ou nós temos deixado heranças? Né? E aí eu queria compartilhar para os irmãos a história de Abraão. Tem um momento em que Abraão ainda não tinha filhos, né? Deus havia prometido filhos para Abraão. Está lá em Gênesis, depois vocês leem porque o nosso tempo é curto. Está lá em Gênesis, deixa eu ver aqui, capítulo 18, versículo 19. Fala que 3 homens aparecem a Abraão. Esses 3 homens, segundo o comentário bíblico, 2 era anjos e um era o próprio Deus, o próprio Jesus ali, né? Manifesto, né? E Deus já tinha prometido para Abraão e para Sara que eles seriam um filho dentro de 1 ano. Mas uma palavra interessante no versículo 19, lá do Gênesis 18, que aqui eu vou ler para os irmãos, né? Porque aí não fica apenas nas nossas palavras, né? Gênesis, aqui, 18, versículo 19, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só, irmãos, Jesus, Deus, né, junto com os anjos ali presentes, fala para Abraão: olha, você não tem filho ainda, mas eu queria deixar uma ordenança para você, né? Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Ele nem tinha filho ainda, olha a fé, a questão da fé. Mas ele fala assim: eu quero que ordene aos seus filhos e a sua casa depois deles, ou seja, a família dos seus filhos, os seus netos e tudo mais, né? A fim de que guardem o caminho do Senhor. Isso é legado, irmãos. É você passar para as pessoas o caminho do Senhor, aquilo que elas vão levar para a eternidade, aquilo que vão receber de você e vai ser levado para a eternidade. Então que nós possamos aprender a deixar para a eternidade, deixar para a vida eterna, palavras de salvação para nossos filhos, para os nossos netos, para essa geração de jovens que nós temos hoje, né? E eu queria encerrar mostrando como nós podemos fazer e qual o resultado que um legado pode transmitir, né? Que é diferente da herança, né? Olha só, no capítulo do Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16, diz assim: de que maneira poderá um homem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os meus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, mais do que todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Olha só, irmãos, quando nós proferimos palavras de salvação para outras pessoas, para outras gerações, é muito mais do que uma herança, um legado que nós estamos deixando para essas pessoas. E elas vão se lembrar e guardar essas palavras no coração, né? E aqui ele fala assim, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E ele fala assim: ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ou seja, eu tenho proferido os juízos da tua boca. Mais me alegro, mais me regozijo com o caminho do seu testemunho do que com todas as riquezas.
Então, irmãos, é mais valioso do que riquezas. Ao invés de nós focarmos e, é claro, é importante, né, deixar a herança, mas ao invés de nós focarmos nas riquezas, vamos focar em deixar um legado, uma palavra de paz, de salvação, de vida eterna para essa geração. Que você possa ser encorajado a deixar legados na sua vida. Que nós possamos chegar um dia na vida eterna, nós encontrarmos pessoas que possam chegar para nós e falar assim: olha, meu irmão, a glória é de Deus, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você trouxe aquela palavra de salvação para mim. E hoje eu posso contemplar a vida eterna com Cristo, porque o Senhor usou a sua vida, né? A glória é de Deus, mas nós somos instrumentos para deixar um legado para essa geração. Amém? Vamos orar. Pai, aprendemos, ó Pai, nesse momento que o Senhor é um Deus de legados e não somente de herança. Talvez se nós colocássemos na balança o que mais vale, se são riquezas, com certeza não são riquezas, são a palavra do Senhor, é o caminho do Senhor, é uma palavra de vida eterna e de salvação, assim como Jesus estava pregando para aquela multidão. Que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor, ó Pai, para deixar legados nessa geração. E que possamos ser usados pelo Senhor, ó Pai, para que futuras gerações, ó Pai, possam conhecer o Senhor através do testemunho da minha vida e da vida dos meus irmãos. Que possamos ser exemplo e que possamos levar esse exemplo de salvação aos nossos próximos. Obrigado, ó Pai, por mais essa mensagem, que ela possa penetrar na nossa vida e nosso coração. Que seja uma palavra de meditação e que possa transformar vidas, ó Pai. Senhor, faça de nós, ó Pai, proclamadores do legado da salvação e não apenas deixar, ó Pai, heranças que a traça e o ferrugem corroem, ó Deus. Que nós possamos levar para a vida eterna a certeza de que nós deixamos um legado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima semana com mais uma mensagem de esperança. Abraço.